Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Ricardo Limonge e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal sobre o uso de inteligência artificial. No vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês como que a plataforma SciSpace ela pode estar sendo usada para você estudar e, obviamente, partindo de uma fonte complementar de dados, tá? No vídeo anterior aqui do canal, eu havia mencionado com vocês essa mesma plataforma que eu particularmente gosto e indico bastante, chamada de SciSpace. Essa plataforma, para quem está chegando agora, ela tem uma interação e tem duas formas principais de interação com a sua pesquisa. Você pode, como no vídeo anterior, fazer uma avaliação a partir de palavras-chave do problema de pesquisa e ele vai montar automaticamente um fichamento, ou seja, algo que nós aprendemos ao longo da formação fazer por meio de Excel, em que nós vemos o artigo, Ctrl+C, Ctrl+V numa tabela, para que depois nós possamos avaliar se efetivamente ela está sendo relevante ou não para a nossa pesquisa. No vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês como que a mesma plataforma pode, a partir de um PDF, fazer o mesmo processo de fichamento. Então, vocês vão estar aprendendo uma segunda oportunidade de usar a plataforma, ou seja, não partindo de um estudo conhecido ou partindo já de um estudo conhecido, e vou mostrar também como que vocês podem explorar a ferramenta para que, obviamente, vocês escolham o melhor artigo para ser lido. E aqui eu vou aproveitar e compartilhar com vocês o que eu tenho falado em palestras e cursos que eu tenho dado sobre a temática. O uso de inteligência artificial em pesquisa deve ser meio e não fim, ou seja, nada efetivamente vai substituir que nós, enquanto pesquisadores, nós tenhamos dedicação para ler o artigo. Porque é a partir disso é que nós vamos conseguir defender nossas ideias para a comunidade e, obviamente, vai ajudar no processo de argumentação da escrita, tá? Eu vou, então, compartilhar minha tela com vocês para que eu possa mostrar o passo a passo. Bem, pessoal, então vamos lá. O que nós vimos no vídeo anterior? Formas em que eu consigo fazer o fichamento. Bem, pessoal, então vamos lá. No vídeo anterior, nós tínhamos discutido um pouco uma forma com a qual vocês podem fazer a revisão da literatura a partir de dados ou a partir de artigos que estão disponíveis nas plataformas de inteligência artificial. Para a discussão de hoje, nós vamos partir, então, de um artigo que você já tem. Um PDF, algum artigo que você acessou, que você leu, ou que alguém recomendou para você. Basicamente, eu vou mostrar isso para vocês. Primeira coisa que eu vou fazer agora, aqui do lado direito, eu tenho a opção de criar uma conta na plataforma, que eu vou sugerir para vocês que vocês façam as plataformas de IA em pesquisa. Por quê? Dentre os algoritmos de IA, um deles aprende por recomendação. O que isso quer dizer? A partir do momento em que eu estou fazendo uma pesquisa, ele vai recomendar. Então, à medida em que eu salvo o meu histórico, ele está aprendendo o que é interessante para mim. Então, ele tende a fazer recomendações de pesquisa, estudos relevantes, obviamente poupando o meu tempo. Então, eu vou clicar em login, eu vou acessar aqui, geralmente eu faço com e-mail para ficar mais fácil, ficar lembrando uma quantidade grande de senha. Então, agora, nesse vídeo, nós vamos concentrar aqui na segunda opção, ó, extrair dados de um PDF. Ótimo. Uma dica ligada não a IA, mas também ao universo de Data Science. Sempre quando vocês criarem pastas ou nome também de artigos, não esqueçam de dar um nome simples, mas obviamente que ele seja claro, tá? Por exemplo, nome de projeto de pesquisa, organize obviamente o que está ligado, o artigo também, para depois não ficar difícil. Em Data Science, nós usamos um termo chamado de futuro eu. Esse futuro eu, algo que eu vou fazer daqui 6 meses ou um ano, eu não preciso ficar pensando o que é, porque eu já criei um padrão, tá? Então, vou clicar novo aqui, vou digitar projeto, underline pesquisa. Perfeito, vou criar aqui. Ótimo. Então, aqui você pode colocar teu projeto, mestrado, doutorado, artigo que você estiver fazendo. Depois eu vou clicar no centro e vou pegar no meu computador um artigo qualquer. Então, ponto esse aqui. Automaticamente agora ele vai começar a fazer a leitura. E aí uma informação. O algoritmo vai conseguir ler a partir daqueles PDFs editáveis, ou seja, aquele quando você coloca o mouse, você consegue selecionar uma palavra. Aqueles que estão como forma, como se fosse uma figura, ele não vai conseguir ler e, obviamente, você vai ter problema. Então, mas geralmente aqueles artigos que você está tirando de base de dados, né, base de artigo, ou que você acaba pegando as plataformas, não vai ter problema não. Então eu vou subir aqui. Ótimo. O que eu tenho aqui como primeira informação? Ele conseguiu subir o arquivo e ele tem como pré-configuração algumas colunas. É como se eu estivesse novamente fazendo meu fichamento. Eu tenho, por exemplo, sumário, revisão da literatura, contribuições e, obviamente. E aqui do lado direito, cabe uma discussãozinha um pouquinho mais técnica. Existe, dentre os algoritmos de IA, um chamado de linguagem de processamento natural, que ela aprende por meio de palavras, para ficar mais simples. Então,
Se de repente essas palavras em que ele está propondo a organização, a estruturação do que ele está lendo, eu posso criar outra. Então eu quero que ele identifique só variáveis, eu quero que ele identifique limitações gerenciais, teóricas, enfim, eu posso ir tentando por meio de palavras que ele faça a leitura e organize também. E obviamente, por isso que o processo científico é fundamental para usar IA. Estou vendo que cada um desses campos aqui está ligado à forma com a qual nós aprendemos a escrever um artigo. Então, a IA aprende, obviamente, com a mesma lógica de sessão. Então, eu vou mandar extrair o dado. Ele vai ler, ele vai começar a montar, vocês vão perceber agora, literalmente uma tabela, e ele vai preenchendo, a partir da leitura dele, cada coluna com uma informação prévia em que ele identificou dentro do artigo. Ótimo. Aqui, ó, pessoal, até para comentar, vocês vão ver isso bastante nas plataformas de IA, TLDR, tá? Basicamente, é uma forma de você conseguir ler, é um resumo do resumo, tá? Too long, didn't read. Basicamente é o seguinte, às vezes o resumo é tão grande que eu falo, poxa, está complicado. A plataforma de inteligência artificial faz um resumo do resumo para facilitar. Então, vocês vão encontrar bastante essa sigla de TLDR, então, é um resumo do resumo para facilitar para vocês. Do lado de cá, vocês conseguem ver, ó, várias informações em que ele está carregando e fazendo a leitura. E, obviamente, eu tenho um procedimento aqui de escolher o artigo, escolher, obviamente, a informação que me interessa. Então, vou voltar só para isso. Ótimo. O que eu quero compartilhar com vocês? Infelizmente, essa plataforma, se vocês clicarem aqui em exportar, ficaria muito fácil, CSV ou Excel, ele não vai exportar na versão gratuita, tá? Tem que ser uma versão paga, você conseguiria fazer essa tabela toda aqui, já colocar no teu paper, numa discussão. Uma outra limitação, você vai conseguir fazer essa mesma leitura de até 100 artigos por vez, tá? Ele não faz mais do que 100. Então, se tiver mais, pode quebrar e fazer aí em outras vezes. Bem, outro aspecto que eu acho muito importante, lembrando, inteligência artificial é meio e não fim. Vamos imaginar que no teu projeto você está colocando aqui várias tabelas. Em cada uma dessas tabelas, você está agora tentando fazer o seguinte processo. Bem, eu achei vários artigos a partir de uma busca que eu tive, só que agora eu preciso ver qual é o artigo mais importante para ler. Imagina o seguinte, poxa, achei 70 artigos. Poxa, eu vou ler os 70 e descobri que 15 eram muito bons. A minha sugestão é que eu vou mostrar para vocês agora. O que vocês podem fazer numa perspectiva mais processual da pesquisa? Como você agora tem um resumo de todos os artigos, ó, vai ficar muito mais fácil para que eu consiga saber se esse artigo é relevante ou não é. Então, se eu clicar, por exemplo, aqui e for marcar, eu vou começar a escolher aqueles artigos que são mais importantes, obviamente, ligados à minha parte. Mas o que essa plataforma tem? Quem já trabalha com ChatGPT, o Gemini, dentre outros, vão entender. Para cada artigo que ele lê, ele vai te dar uma opção de você bater um papo. Então, você clicar nesse aqui, ó, no Copilot, você pode fazer perguntas para o artigo. Então, eu vou clicar aqui. Vocês vão perceber que do lado direito aqui, ele já vai começar a colocar alguns aspectos. O que eu posso começar a conversar? Eu posso começar a perguntar para ele, então, ó, tell me about the abstract. Ponto. O que ele vai fazer, obviamente? Ele está indo lá no artigo, e a partir do momento que ele está indo no artigo, ele começa a identificar. Então, aqui tem um resultado. Então, vamos imaginar aqui um outro contexto que pode ajudar. Eu não preciso ler 70 artigos, porque não estão alinhados ainda, estou numa etapa exploratória. Então, minha sugestão é, comecem a conversar com o artigo, tá? Se vocês quiserem, de repente, dicas de perguntas, deixa aqui no comentário que eu caminho para vocês também. E aí você vai descobrir, poxa, esse artigo aqui realmente me ajudou. Obviamente, a partir do momento que ele ajuda, tá aí o primeiro passo para você fazer de 70 aqueles que são mais importantes. Só que aqui ainda tem mais uma dica extra para vocês. Quando vocês clicam no artigo, você vai ver que agora ele está abrindo aqui uma nova janela. E aí, o que ele tem de diferente que eu acho muito legal? Agora eu estou conseguindo ver, obviamente, todo o meu artigo. Então, se vocês quiserem, inclusive, já perguntas aqui, ó, previamente formatadas, então, ele já leu o trabalho. Então, ó, me fala as limitações. Ponto. O que ele entende? As perguntas mais usadas, mais feitas pelos usuários, ele já deixa como configuração padrão ou default para nós. Então, aqui está o processo. Então, a sugestão, pega os artigos que vocês têm no projeto, em que vocês precisam identificar aqueles mais importantes, sobe aqui no Space, carrega todos, como eu acabei de mostrar para vocês, clica em cima do artigo, vem para cá e começa a perguntar qual a contribuição, a limitação, teoria, método.
Aí você fala, poxa, esse artigo aqui realmente vai ser importante. E aí você vai conseguir fazer um filtro daqueles que são importantes para realmente você estudar. Um outro ponto aqui, ó, vamos supor que você está lendo teu artigo, tá legal, poxa, mas de repente, à medida que você está vendo, ele começa a ter uma parte mais analítica. Você fala, caramba, eu não estou conseguindo entender. Então, vamos imaginar que aqui embaixo tem uma série de tabelas. O que, que ele tem muito legal? Tá vendo que o meu mouse, nesse caso, ele tá uma bolinha amarela. Se eu clico aqui em cima, eu tenho um campinho que é explicar a matemática e a tabela. Então, quando eu clico, todo o artigo está à disposição. Então, a IA fala assim, o que, que você quer que eu te ajude? E agora o meu cursor, eu consigo separar, por exemplo, minha tabela especificamente. Quando eu clico e solto, automaticamente aqui do lado direito, vocês vão perceber que ele recorta essa tabela e leva para o lado. Automaticamente, o que, que ele está fazendo? Ele está lendo essa tabela e vai me ajudar a interpretar a tabela. Ponto. Ó. As interpretações. O que, que isso se torna extremamente importante? Por que, que ele consegue saber isso? Obviamente, muitas das terminologias analíticas, nesse caso, carga fatorial, por exemplo, coeficiente, entre outras questões, isso é usado em outros artigos, então ele aprende com isso e vai te ajudar a poupar tempo. Porque quem trabalha com a parte quantitativa e quem usa econometria, por exemplo, as letras gregas são as mesmas, então ele consegue. Como é que é a lógica de algoritmo? Para cima e para baixo, ele lê o artigo. Aí ele compara a lógica em relação às nomenclaturas com a literatura. Ponto. Aí, efetivamente, você já tem tudo que é necessário para trabalhar com o seu artigo. Ok? Bem, pessoal, então no vídeo de hoje, mostrei para vocês uma segunda alternativa para que vocês possam trabalhar com a plataforma do Space, para que a partir do artigo que você tiver na sua máquina, você possa subir esse artigo e aí, então o fichamento saia automático. E aí uma sugestão, inteligência artificial é meio e não fim. Então, a dica de hoje também foi: pega o PDF que você já teve a partir da data que você pesquisou, do grupo que você tem, sobe para a plataforma, clica ali para você poder conversar com o paper, começa a perceber método, teoria, contribuições, limitações ou contexto, para você descobrir aqueles que realmente são importantes para a sua pesquisa. Então, de uma lista de 70, 100 artigos, selecione aqueles mais importantes, porque aí você, como pesquisador e pesquisadora, vai ter que fazer a leitura. Não vai ter jeito, porque é assim que você vai aprender, tá bom? Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Aproveita e coloca para mim aqui nos comentários outros temas que vocês gostariam que eu fizesse. Claro, muito obrigado por ter assistido. Até a próxima.